Jesus me mostrou uma visão aterrorizante. De 25 de dezembro a 30 de dezembro, uma tribulação terrível virá e muitos idosos não conseguirão suportar. Eu sou missionária, Bethany, 46 anos, nascida em Portland. Acabei de voltar dos mortos após uma parada cardíaca causada por terror e ansiedade para trazer esta mensagem urgente. Se você pode ouvir minha voz, significa que a graça ainda está presente. Agora mesmo, comente amém e me diga de onde você está assistindo este vídeo. Confirme que ainda estamos conectados antes que a escuridão caia. Tudo começou em uma noite quente de novembro, no vilarejo onde eu servia como missionária em um país muçulmano do Oriente Médio. Eu estava ensinando um pequeno grupo de novos convertidos em uma casa escondida nos arredores da cidade. Havíamos acabado de terminar um estudo sobre o amor incondicional de Cristo, quando ouvi o som de motocicletas se aproximando rapidamente. Meu coração disparou. As ameaças que eu vinha recebendo nas últimas semanas ecoaram em minha mente como sirenes. Mensagens anônimas dizendo que eu estava roubando almas do Islã. Avisos de que meu sangue seria derramado se eu não parasse de pregar sobre Jesus. Tentei me acalmar, mas meu corpo já estava em alerta máximo. Minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O ar na sala pareceu ficar mais denso e pesado. Eu não conseguia respirar profundamente. Era como se alguém estivesse apertando minha garganta por dentro. Os novos convertidos olharam para mim com preocupação. Fátima, uma jovem mãe que havia aceitado Cristo apenas 2 semanas antes, segurou minha mão e perguntou se eu estava bem. Eu queria dizer que sim, mas as palavras não saíam. Meu peito começou a arder. Não era uma dor comum. Era uma pressão esmagadora, como se um elefante estivesse pisando no meu externo. Cada batida do meu coração parecia uma explosão dentro da caixa torácica. Suor frio escorreu pela minha testa. O medo que eu havia suprimido por semanas finalmente tomou conta de mim completamente. Eu caí de joelhos no tapete empoeirado. Minha visão começou a escurecer nas bordas. As vozes ao meu redor ficaram distantes e abafadas, como se eu estivesse debaixo d'água. Senti Fátima gritando meu nome, mas o som chegava distorcido. Meu coração bateu 1 vez, 2 vezes, e então parou. Tudo ficou negro, completa e totalmente negro. A dor desapareceu instantaneamente. A pressão no peito evaporou. Eu não sentia mais o calor sufocante daquela sala. Em vez disso, havia uma sensação estranha de leveza, como se eu estivesse flutuando. Abri meus olhos e percebi que estava pairando perto do teto. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo deitado no chão. Fátima estava fazendo compressões torácicas desesperadamente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela pressionava meu peito repetidamente. Outros estavam orando em voz alta, clamando a Deus por um milagre. Eu queria gritar que estava bem, que estava ali em cima observando tudo, mas nenhum som saía. Tentei tocar o ombro de Fátima para consolá-la, mas minha mão passou através dela como fumaça através de uma tela. De repente, a parede da casa começou a se dissolver. Não desmoronou fisicamente. Simplesmente deixou de existir. Uma luz extraordinária entrou no ambiente. Não era a luz amarelada de uma lâmpada ou a luz branca do sol. Era uma luz viva, pulsante, cheia de amor e poder. Essa luz não me puxou para cima em direção ao céu como eu sempre imaginei. Em vez disso, me puxou para frente, para dentro de um túnel que parecia dobrar o próprio tempo. Imagens passaram por mim em velocidade impossível. Vi momentos da minha infância em Portland. Vi o dia em que aceitei Jesus aos 12 anos em um acampamento de verão. Vi minha chamada missionária aos 23 anos. Mas essas memórias não estavam apenas passando. Eu estava sendo empurrada através delas em direção a algo futuro. Algo que ainda não havia acontecido. Eu sentia que estava viajando não através do espaço, mas através do tempo mesmo. No final daquele túnel luminoso, eu o vi. Jesus estava diante de mim. Não havia dúvida de quem ele era. Seus olhos continham uma compaixão que fazia meu coração querer explodir e se recompor ao mesmo tempo.
As marcas dos pregos estavam visíveis em suas mãos. Ele não falou com palavras audíveis. Seus pensamentos simplesmente apareceram na minha mente com clareza cristalina. Você é minha testemunha, Bethany, mas agora você precisa testemunhar algo diferente. O sofrimento que está vindo sobre meu povo, e especialmente sobre os mais frágeis e esquecidos. Naquele momento, lembrei da profetisa Ana no templo, uma mulher idosa que dedicou sua vida inteira a servir a Deus e que reconheceu o Messias quando todos os outros falharam. Talvez ela também tivesse sentido esse peso de ser testemunha de algo maior. Jesus levantou sua mão marcada, mas não para me abençoar ou me receber no paraíso. Ele apontou para baixo, para a terra, onde um calendário girava rapidamente até parar no dia 25 de dezembro. Eu esperava ver o céu em toda a sua glória. Ruas de ouro, anjos cantando, portões de pérolas. Mas não. O que ele me mostrou foi um inferno prestes a se desenrolar bem aqui na terra. A atmosfera ao redor dele estava tensa e pesada. Ele queria que eu testemunhasse o que aconteceria quando as luzes do Natal se apagassem e a escuridão e o caos desceram sobre as nações mais desenvolvidas do mundo. Esta não era uma excursão turística pelo paraíso, era uma ordem. Eu observei o sol nascer sobre os subúrbios norte-americanos na manhã de Natal. Normalmente, o ar estaria cheio dos sons de crianças abrindo presentes, risadas, músicas natalinas tocando em caixas de som inteligentes. Mas desta vez, havia apenas um silêncio pesado e sufocante. Não era a paz do Espírito Santo. Era o silêncio de uma artéria cortada. Milhões de pessoas acordaram e instintivamente pegaram seus smartphones da mesinha de cabeceira apenas para encontrar telas mortas, sem barras de sinal, sem ícone de internet. Os roteadores Wi-Fi piscavam com uma luz vermelha furiosa em corredores escuros. A eletricidade oscilava como um coração morrendo. Vi um pai de família em seu pijama tocando freneticamente em seu tablet. Seu rosto se contorceu de confusão para pânico em questão de segundos. Este era o grande silêncio. Não era o rugido ensurdecedor de bombas ou o grito de sirenes que fomos avisados nos filmes de guerra. Era a ausência aterrorizante de conexão. O mundo moderno que construímos sobre sinais invisíveis havia de repente desmoronado sob seu próprio peso. O que restou foi um vazio que parecia mais frio que a neve de inverno lá fora. O pânico se espalhou mais rápido que um vírus. Portas se abriram violentamente. Pessoas saíram correndo para as ruas. Elas não correram para as igrejas para orar. Elas correram para os bancos. Vi uma multidão se reunindo em frente a uma agência bancária. A atmosfera era tóxica. Homens empurravam, mulheres gritavam. O vento frio mordia seus rostos, mas eles não se importavam. Todos olhavam fixamente para as telas dos caixas eletrônicos. Letras vermelhas piscavam sem piedade. Erro de sistema. Rede indisponível. Transação negada. Era um massacre financeiro. Jovens seguravam seus telefones para o céu, implorando por uma única barra de sinal. Eles estavam aterrorizados de se tornarem invisíveis para seus amigos online. Mas o terror dos idosos era diferente. Era o terror da sobrevivência. Vi um homem em cadeira de rodas sendo empurrado para o lado por um adolescente. A multidão era uma fera. A lógica evaporou. O verniz da civilização foi arrancado em minutos, revelando o animal desesperado por baixo. Não havia dinheiro. Não havia como comprar comida. Os cartões de plástico em suas carteiras agora eram apenas pedaços inúteis de lixo. Meu coração se partiu quando foquei nas verdadeiras vítimas desta catástrofe silenciosa: os idosos. Estes eram os homens e mulheres que construíram estas nações com suas próprias mãos. No entanto, agora eles eram os primeiros a serem esmagados por seu colapso. Vi a Sra. Whitmore, uma viúva que eu conhecia de minhas viagens missionárias aos Estados Unidos. Ela estava parada do lado de fora da farmácia. Ela precisava de sua medicação para o coração, mas as portas automáticas de vidro estavam congeladas e fechadas. O sistema de prescrição digital estava offline. O farmacêutico lá dentro apenas balançou a cabeça impotente através do vidro.
Ela segurava uma nota amassada de $20. Sua mão tremia de frio e medo, mas o dinheiro em espécie havia se tornado suspeito e inútil em um mundo que exigia verificação digital. Eles estavam presos. Suas pensões eram apenas números em um servidor que não existia mais. As fechaduras inteligentes em suas portas da frente, que seus filhos insistiram que eram mais seguras, agora os haviam trancado para fora de suas próprias casas quentes. Eles ficaram ali, perplexos e abandonados. O mundo havia avançado para uma linguagem de zeros e uns. E quando a energia morreu, eles ficaram falando uma língua que ninguém mais entendia. Pensei no salmista que clamou: "Não me rejeites na velhice, não me desampares quando se vão as forças." Vi lágrimas congelando em bochechas enrugadas. Eles não estavam apenas com fome ou com frio. Eles estavam completamente apagados da existência. Então, a visão ampliou como uma lente de câmera, focando em uma única tragédia em meio ao caos. Vi uma mulher chamada Dorothy. Ela tem 78 anos e vive no que chamam de Casa Inteligente, em um bairro nobre de Chicago. Eu podia ver o orgulho dela naquele apartamento. Tudo era ativado por voz. As luzes, a temperatura e até as fechaduras da porta da frente eram controladas por um sistema caro conectado à internet. Ela pensou que estava segura. Mas quando a rede caiu, seu santuário se transformou em uma tumba. A unidade de aquecimento central zumbiu uma vez e morreu. O silêncio que se seguiu era pesado e sufocante. Em poucas horas, o frio do inverno começou a penetrar pelas paredes. Dorothy se envolveu em 3 camadas de cobertores de lã, mas o frio não estava apenas no ar. Estava em seus ossos. Ela foi até a porta para sair, para encontrar ajuda ou apenas para ver outro rosto humano. Ela puxou a maçaneta. Não se moveu. A fechadura eletrônica inteligente havia ativado seu modo de segurança, selando a porta quando a energia falhou. Ela estava presa. Vi seu pânico subir, não como um incêndio, mas como águas de inundação subindo. Ela gritou com a assistente de voz em seu balcão, mas o cilindro preto permaneceu sem vida. Ela bateu no vidro grosso à prova de som de sua janela no 4º andar. Lá embaixo, as ruas estavam se enchendo de pessoas confusas, mas ninguém olhou para cima. Ninguém podia ouvi-la. Ela era invisível. O medo da fome estava lá, sim, mas o medo de morrer sozinha naquela caixa fria e cinza era muito pior. Senti seu coração acelerado como um pássaro preso batendo contra uma gaiola. Você acha que a tecnologia te protege? Espere até ouvir o som da unha de Dorothy arranhando o vidro da janela em uma tentativa desesperada de escapar das próprias paredes pelas quais ela pagou uma fortuna para construir. Enquanto Dorothy congelava em sua prisão de alta tecnologia, meu espírito foi puxado através das fronteiras estaduais para ver Rebecca. Ela representa tantos de nossos filhos hoje. Bem-sucedida, ocupada e vivendo em uma cidade longe de suas raízes. Vi ela parada no meio de um corredor lotado de supermercado. Seu rosto estava pálido. Ela estava apertando seu smartphone com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela pressionou o botão de rediscar pela 100ª vez, tentando ligar para sua mãe, mas havia apenas aquele silêncio morto e oco. Sem tom de chamada, sem sinal de ocupado, apenas um vazio. Ela olhou para o carrinho na sua frente. Estava vazio exceto por 2 caixas de leite para seu bebê. Ela ficou parada no caixa segurando um cartão de crédito Platinum. A caixa, uma jovem garota com olhos aterrorizados, balançou a cabeça e apontou para uma placa de papelão. Apenas dinheiro, Rebecca argumentou. Ela gritou que tinha milhares de dólares em sua conta. Ela acenou o cartão no ar como se o plástico em si contivesse poder. Mas sem o sinal digital conectando ao banco, aquele cartão era apenas um pedaço de plástico descartável. Não podia comprar uma única gota de leite. Senti o peso esmagador de seu arrependimento. Atingiu seu estômago como um soco. Ela se lembrou da voz de sua mãe, avisando meses atrás para manter dinheiro em mãos, para estocar comida. Ela tinha revirado os olhos então, chamando ela de alarmista.
Agora, parada naquela loja caótica com um bebê com fome em casa e um telefone silencioso na mão, ela percebeu que estava mais pobre que uma mendiga. O dinheiro estava lá, mas era inalcançável. Ela estava cortada de sua mãe e estava cortada de sua própria sobrevivência. A cena no supermercado mudou rapidamente de frustração para violência. Assisti enquanto o fino verniz da civilização se descascava. Gostamos de pensar que somos evoluídos e educados, mas a fome arranca essa máscara em segundos. Um funcionário trouxe uma caixa de pão e a multidão avançou como uma matilha de lobos. Não havia fila. Não havia cavalheirismo. Havia apenas a lei brutal do mais forte. Vi um jovem de terno empurrar um avô de cabelos grisalhos contra uma prateleira de exibição. O velho caiu com força, batendo seu quadril contra a prateleira de metal. Ele gritou de dor, mas o homem jovem nem olhou para trás. Ele pegou o pão e correu. Pessoas passaram por cima do idoso caído como se ele fosse apenas um obstáculo na estrada. Meu estômago revirou. Eu queria desviar o olhar, mas o Senhor forçou meus olhos a permanecerem abertos. Ele falou comigo novamente e sua voz estava cheia de uma ira justa que fez o chão tremer. Quando a luz da conveniência se apaga, a escuridão do coração humano é revelada. Tratamos nossos idosos com respeito quando nossas barrigas estão cheias e nossas vidas são fáceis. Mas quando o aquecimento desliga e o estômago ronca, a verdadeira natureza de uma sociedade sem Deus é exposta. Eles não estavam apenas lutando por comida, eles estavam pisoteando a própria geração que lhes deu vida. Perguntei ao Senhor por que isso estava acontecendo. Era sua ira? Ele estava punindo essas pessoas específicas? Jesus olhou para o caos abaixo e balançou a cabeça lentamente. Esta não é minha punição, Bethany. Esta é a consequência de sua própria construção. Ele me mostrou o horizonte da cidade novamente, mas desta vez parecia a antiga Torre de Babel. Construímos uma sociedade que depende inteiramente de conexão humana e sinais digitais, enquanto cortamos nossa conexão com o céu. Construímos nossa segurança em servidores e eletricidade, em vez da rocha eterna. E assim como Babel, quando a linguagem foi confundida e a construção parou, o colapso foi inevitável. Os que não conseguem escapar não são apenas os pecadores. São todos que ancoraram sua esperança unicamente neste sistema mundial. Quando o sistema cai, eles caem com ele. Não há rede de segurança em um mundo digital sem energia. Mas você, meu amigo, você ainda tem uma chance de mudar o resultado para seus entes queridos. Não deixe seus pais se tornarem vítimas como Dorothy ou o homem no chão. Compartilhe este aviso com qualquer pessoa que você conheça que tenha familiares idosos. Um clique no botão de compartilhar agora mesmo poderia iniciar uma conversa que salva uma vida antes que o silêncio comece. Então o Senhor colocou sua mão em meu ombro e a cena mudou instantaneamente. Os gritos da cidade caótica desapareceram até que houvesse apenas silêncio. Subimos cada vez mais alto, até que a terra abaixo parecesse uma vasta tapeçaria. Olhei para baixo para o mapa dos Estados Unidos. Era uma visão aterrorizante. A grade inteira estava negra. Da costa leste à costa oeste, as luzes da grande civilização haviam sido extintas. Parecia um gigantesco cemitério, mas então meus olhos captaram algo. No meio daquele oceano avassalador de escuridão, 4 pontos distintos de luz começaram a piscar. Não era o brilho elétrico áspero das cidades. Era uma luz suave e pulsante, como o brilho de uma fogueira vista de grande distância. Elas cintilavam como diamantes em veludo preto. Jesus apontou para elas, e um leve sorriso tocou seus lábios pela primeira vez. A escuridão não pode vencer a luz, Bethany. Estes são meus santuários. Estes são os lugares onde o remanescente será preservado quando os sistemas do homem desmoronarem em pó. Vamos descer. A primeira luz nos levou profundamente nas montanhas Ozark, longe das rodovias principais. À medida que descemos, o ar mudou. O cheiro de borracha queimada e medo foi substituído pelo aroma reconfortante de madeira e pinheiros. Vi uma pequena comunidade aninhada em um vale. Parecia uma pintura de um século atrás.
Não havia linhas de energia zumbindo acima. Em vez disso, vi fumaça subindo constantemente de chaminés de pedra. Dentro de uma cabana de madeira, uma mulher idosa estava amassando massa à luz de uma lamparina a óleo. A chama dourada lançava sombras dançantes nas paredes, fazendo o cômodo parecer vivo e acolhedor. Ela não estava entrando em pânico. Ela estava cantarolando um hino. Suas mãos, que eu esperava que estivessem tremendo de medo, estavam firmes e decididas. No canto, um avô estava lendo um livro físico para seus netos, perto de uma lareira crepitante. Eles tinham um poço com uma bomba manual no quintal. Enquanto as pessoas nas casas inteligentes estavam congelando e morrendo de fome porque não conseguiam abrir suas fechaduras elétricas, essas pessoas estavam festejando com pão fresco e água limpa. Eles não sentiam falta da internet porque sua conexão era uns com os outros e com Deus. Era um contraste marcante que trouxe lágrimas aos meus olhos. Na cidade, o progresso havia se tornado uma prisão. Mas aqui, na simplicidade dos velhos caminhos, havia liberdade. Eles estavam preparados não apenas com suprimentos, mas com um espírito que não dependia do mundo para sustentá-los. A cena mudou novamente, nos levando a uma paisagem acidentada de cânions desérticos e cavernas escondidas. De fora, esses lugares pareciam desolados e inabitáveis. Tremi, pensando no frio úmido que geralmente permeia cavernas tão profundas. Mas ao passarmos pela entrada de pedra de uma grande caverna, fiquei impressionada com uma onda de calor sobrenatural. Não era um fogo que aquecia este lugar. Era como se as próprias rochas irradiassem um calor gentil, como pedras que absorveram o sol de verão o dia todo. Observei um grupo de pessoas idosas caminhando para este santuário. Do lado de fora, eles estavam mancando, apoiando-se pesadamente em andadores e bengalas, seus rostos cinzentos de exaustão. Mas no momento em que cruzaram o limiar deste esconderijo sagrado, algo milagroso aconteceu. Vi um homem endireitar suas costas. A careta de dor crônica desapareceu de seu rosto. Isso me lembrou a história de Elias, quando ele fugiu para a caverna e foi sustentado pelo anjo do Senhor. Essas pessoas estavam sendo alimentadas por uma fonte que o mundo nada sabia. Vi um riacho de água cristalina fluindo de uma rocha no fundo da caverna, exatamente como a água da rocha em Horebe. Eles beberam e seus olhos brilharam com um vigor jovial. A umidade não fazia suas articulações doerem. Em vez disso, o ar parecia um bálsamo de cura. Este não era apenas um abrigo, era um hospital para a alma. O Senhor estava me mostrando que quando Ele chama seu povo para fora do sistema, Ele não apenas os mantém vivos por pouco. Ele os restaura. Ele faz o deserto florescer e transforma a rocha dura em uma fonte de água para seus escolhidos. Enquanto eu estava ali maravilhada com essa paz, ouvi um zumbido mecânico baixo vindo de cima. Olhei para cima, através da abertura do cânion, e vi as luzes piscantes de drones de alta altitude e satélites cruzando o céu noturno. Estes eram os olhos do governo, constantemente escaneando, procurando e coletando dados. Meu coração pulou no peito. Temi que eles vissem essa reunião e enviassem forças para dispersá-la. Mas Jesus colocou uma mão calmante em meu braço. Olhe com olhos espirituais, Bethany. De repente, um véu cintilante apareceu sobre o vale. Parecia ondas de calor subindo de uma estrada pavimentada, mas cobria toda a área. Para os olhos eletrônicos dos drones e os sensores térmicos dos satélites, não havia nada aqui embaixo além de deserto vazio e rochas frias. As pessoas eram completamente invisíveis ao sistema. Era um manto de obscuridade divina. Assim como Deus colocou uma nuvem entre os israelitas e o exército de Faraó, ele havia colocado um escudo espiritual sobre este lugar. Os sinais do mundo não podiam penetrá-lo, e os olhos curiosos do homem não podiam ver através dele. Eles estavam escondidos na palma de sua mão, seguros da besta digital que estava devorando as cidades. A terceira luz não me levou para as montanhas ou o deserto. Me levou de volta ao coração da selva de concreto. Este santuário era para aqueles que não podiam fugir.
aqueles cujas pernas eram muito fracas ou cujos recursos eram muito esgotados para deixar os limites da cidade. O Senhor Jesus apontou para um velho armazém abandonado no distrito industrial. De fora, parecia uma ruína. As janelas estavam quebradas e cobertas de sujeira, e grafite manchava as paredes de tijolos. Para as multidões saqueadoras e as gangues desesperadas, este lugar parecia vazio e sem valor. Mas por dentro era uma catedral de compaixão. Vi famílias amontoadas ao redor de pequenos fogareiros de acampamento. Eles não eram mais estranhos. Eram uma família forjada no fogo da tribulação. Observei um homem quebrar um único pedaço de pão velho em 4 porções minúsculas. Ele não ficou com o maior pedaço para si mesmo. Ele o deu a uma criança, tremendo que nem era sua. Isso me lembrou a igreja primitiva no livro de Atos, onde ninguém reivindicava que qualquer uma de suas posses era sua, mas compartilhavam tudo o que tinham. No canto, uma enfermeira aposentada estava esmagando os últimos antibióticos que tinha, misturando-os com água para compartilhar entre 3 pacientes idosos doentes. Suas mãos eram gentis e seus olhos eram ferozes de determinação. Não havia acumulação aqui. Na escuridão da cidade, onde irmão lutava contra irmão por uma lata de feijão, este armazém brilhava com a luz sobrenatural do amor sacrificial. Eles tinham quase nada material, mas possuíam tudo o que importava. Mas o último lugar que o Senhor me mostrou é o que me fez chorar mais. É a única esperança para nossa futura geração. O ponto final de luz nos levou a uma estrada rural tranquila, cercada por campos de milho dormentes, cobertos por uma leve camada de neve. Ali estava uma pequena escola antiga com uma torre de sino. Ao nos aproximarmos, não ouvi o lamento de sirenes ou o choro dos sem esperança. Em vez disso, ouvi o som mais puro do universo. Era o som de crianças cantando. Suas vozes agudas flutuavam pelo ar gelado cantando: Cristo me ama, bem o sei, pois a Bíblia assim me diz. Atravessei as portas de madeira e o que vi parou meu coração. A sala estava cheia de crianças que haviam sido separadas de seus pais ou cujos pais estavam fora procurando comida. Mas elas não estavam sozinhas. Os professores nesta escola não eram jovens profissionais com diplomas. Eram os idosos, as avós e os avós. No mundo lá fora, esses idosos haviam sido descartados, considerados fardos para a economia ou comedores inúteis consumindo recursos. Mas aqui neste santuário, eles eram as pessoas mais valiosas da terra. Vi uma mulher de 83 anos sentada em uma cadeira de balanço com uma Bíblia aberta em seu colo. Dezenas de crianças sentaram-se a seus pés, seus olhos arregalados de admiração enquanto ela lia as histórias de Davi e Golias. Ela não estava apenas tomando conta delas, ela estava transmitindo vida. Ela estava derramando sua sabedoria, sua fé e sua resiliência nesses pequenos vasos. Vi um homem idoso cujas mãos estavam retorcidas pela artrite, ensinando um menino a esculpir uma ferramenta de um pedaço de madeira. A depressão e a solidão que eu havia visto nos asilos haviam sumido. Esses idosos haviam encontrado um novo propósito. Eles eram os guardiões da fé, os guardiões da chama. Eles estavam salvando a próxima geração, não com tecnologia, mas com verdade. Quando a visão da escola desapareceu, virei-me para o Senhor e minha voz tremia. Compreendi a mensagem. Percebi que Ele estava me enviando de volta não para ficar em silêncio, mas para gritar do topo das montanhas, para avisar todos que ainda havia tempo para se preparar, para dizer às famílias que protegessem seus idosos, para lembrar as pessoas de que quando os sistemas caem, são os velhos caminhos que salvam. Agora estou aqui, de volta à vida, com meu coração ainda acelerado com o peso desta revelação. Vá até seus pais hoje, abrace-os, prepare-se, retire dinheiro, estoque comida e remédios. Mas acima de tudo, prepare seu coração. Reconcilie-se com sua família. Solte o orgulho e o materialismo. Simplifique sua vida e esteja pronto para se mover quando o Espírito disser para se mover.
O relógio está correndo. De 25 a 30 de dezembro está mais perto do que você pensa. Não deixe que o silêncio o encontre despreparado. Não deixe que seus entes queridos idosos se tornem vítimas esquecidas. Compartilhe esta mensagem agora. Ore agora. Haja agora. Porque quando a escuridão cair, será tarde demais.